Então, vamos lá, né? Conhecer um pouquinho da pós-graduação de Psiquiatria e Saúde Mental da Escola Brasileira de Medicina, da Ibramed, né? E eu coloco aqui em letras vermelhas, se pudesse, eu acho que eu vou até aumentar o tamanho da fonte, na área de maior crescimento da medicina. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês como é nossa metodologia, mas já coloquem na cabeça e vocês vão ver, eu vou trazer números para isso, tá? Que, além de sermos reconhecidos pelo MEC, o diploma de vocês é validado, a gente até pede, tem um prazo ali, eu não me lembro, mas o quanto que é ao certo, mas às vezes até demora um pouquinho o cert. Eu acabei a pós e já quero o certificado. Não dá. Tem que ir lá para o MEC, né, para fazer toda a documentação, para certificar que vocês realmente fizeram pós-graduação em psiquiatria. Por que escolher, né, a psiquiatria, tá? O cenário é catastrófico, tá? Vejam aqui, gente, o que aconteceu aqui em 2020? As coisas estavam indo mais ou menos, né? Alguma coisa aqui, mas 2020 foi a pandemia. Com a pandemia, a gente mais do que dobrou o número de pacientes que necessitam de atendimento em saúde mental. Tá, nos últimos anos, se a gente considerar aqui, né, faz uma média disso tudo, né, a gente tem um aumento em relação só que em relação a 2023 de 68%. Mas se for em relação a 2020, de 91 mil para 472 mil pessoas que se afastaram por saúde mental. Ou seja, muitos por causas de ansiedade e outros por causa de depressão também, mas é um crescimento, não tem tanta apendicite a mais, né? Teve muita gente ganhando neném, né? Porque estava em reclusão em casa, mas nenhuma doença aumentou tanto em tão pouco tempo e ganhou certa visibilidade, tá? O que acontecia antes, né? Isso, claro, que a gente já vem sendo construído ao longo de muitos anos, né? A, a, o tabu de psiquiatria, né? Existe um tabu em ser, nossa, você vai no psiquiatra, para que tomar remédio? Você vai ficar dependente, e não sei o quê. E existia, e claro que antes de 2014, eu me formei em 2002, tá? Quando eu falei para minha mãe que eu queria psiquiatria, ela começou a chorar. Porque ela falou assim, meu Deus, a gente formou uma médica para ser pediatra, cirurgiã, cardiologista, e você vai cuidar de louco, sabe? Então, era essa a visão. E, então, se a gente pensar em um contexto histórico, o tabu da psiquiatria diminuiu, mas após a pandemia, com esse aumento
tão grande de casos, o tabu teve que ir embora. Ainda tem, tá? Ainda vemos, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente com burnout, um burnout grave, já está há 6 meses afastado, e ele me falou que ninguém na empresa sabe que ele é representante de laboratório, então, né, trabalha viajando e tal, e não tem um contato tão grande com os outros colegas de trabalho de saber, né? Você vai todo dia lá num trabalho físico, saber que aquela pessoa não está indo lá, né? No caso dele, ele falou assim: não quero que ninguém saiba, porque vai que alguém descobre que eu tenho burnout, eu não vou ter emprego novamente, né? Então, ainda, né, com esse estigma de problemas relacionados à doença mental. É, é, às vezes recebo, né, todos nós, né, recebemos ofertas, ai, você quer aumentar o número de pacientes, qual que é teu grande problema? É um monte de consultorias e mentorias para médicos, né? É, e as pessoas perguntam, da onde vem o maior número de pacientes? Ah, vem do Google, você faz anúncio, vem do Instagram, vem de indicação, e indicação é o que menos vem. Engraçado, porque as pessoas que mais têm resultado e podem indicar, não indicam, porque elas têm muitas vezes vergonha de falar que estão em tratamento psiquiátrico. Como eu disse, graças a Deus, isso vem diminuindo muito, e eu acredito que vai diminuir cada vez mais, né? Por exemplo, a partir já desde o ano passado, né, foi implementada a norma regulatória 1, que obriga as empresas a oferecerem programas de saúde mental para os seus funcionários. E quem não fizer, vai ser multado. Então, é uma norma, uma lei, uma regulação de que as empresas têm que oferecer saúde mental, né? Ah, e oferece lá a ginástica laboral, se estica e tal, mas e a saúde mental das pessoas? Como é que tá? Porque a saúde mental não é só a saúde mental do trabalho, né? A saúde mental, de uma forma, a gente leva para onde a gente faz, né? Então, a necessidade realmente de estarmos preocupados com esse aumento absurdo, tá? Pela OMS, 1 bilhão de clientes a gente tem capacidade de ter. Hoje mesmo atendi um paciente russo, foi um pouco difícil, né? Porque o inglês dele não era muito, mas, gente, é do mundo inteiro, né? É do mundo inteiro. E a gente, com esses números gigantes, a gente oferece, tá? Uma taxa, uma escassez alarmante de profissionais, né, com pós-graduação, com algum tipo de especialização, na área de saúde mental, tá? A OCDE é um órgão composto por vários países, que faz a média, tá?
de que um país deve ter de profissionais para 100 mil habitantes. Então, ele, fazendo a média, ele chegou ao consenso que não, é necessário 17,83 psiquiatras para cada 100 mil habitantes. Então, tá péssimo trabalhar na Suíça, que tem muito mais. Tá meio ruinzinho trabalhar na Alemanha. Tá ruim trabalhar no Sudeste e no Sul. Tá muita competição aqui. Mas se a gente pegar uma média nacional e saber que hoje a telemedicina é, é algo muito factível, a gente consegue atingir, tá? Esses números baixos aqui, que a gente vê principalmente no norte. Tá? Então, o Brasil tem a terceira menor taxa de psiquiatras por 100 mil habitantes entre os 41 países que formam essa liga, né, essa comissão, tá? E daí a gente vai perguntar, então tá subindo 68% em 2 anos, né? Desde a pandemia, de 91 mil, fui por mais de 400 e poucos afastamentos. Eu não estou falando de pessoa doente, não. Estou falando de que foi afastada. Imagina das que não trataram ambulatorialmente, das que realmente não trataram, das que nem se tocaram que estavam doentes, tá? Então, isso são dados de afastamento. Então, imagina o número real de pessoas que sofreram com transtorno mental, né? E por que a Ibramed, né? Nós somos a maior plataforma de pós-graduação online em medicina do Brasil, tá? A gente tem mais de 40 especializações, tá? Não são apenas médicas, tá? Sendo que a maioria é estrito sensu, mais de 1.500 médicos parceiros, ou seja, entre professores, preceptores, produtores de conteúdo, tem o preceptor aqui em Curitiba, lá na Bahia, lá nos, né, nos lugares onde a gente tem um campo físico, então, um número robusto de profissionais, tá? Muito bem qualificados, tá? E com um número de pacientes absurdo desde a sua criação, né? A Ibramed é a maior plataforma de telemedicina do Brasil, tá? E se a gente for ver de todas as áreas, a gente já atendeu mais de 4,6 milhões de pessoas. E, né, aqui, ó, quando a gente fala lá que tem que mandar para o MEC, é porque a gente manda a Abramepo, tá? A nossa pós-graduação, vocês vão verem lá que vai ter esse nominho aqui, que foi quem certificou pelo MEC, tá? Então, é um caminho que encontramos para certificá-los junto ao MEC, tá? De uma forma mais rápida e robusta, tá? Uma parceria maravilhosa, tá? Com a digital medicina. A digital medicina foi criada para a Ibramed, tá? Por quê? É uma plataforma de telemedicina, onde vários telemedicina, mas outras áreas também atendem, né?
E, é, e ela tem peculiaridades que a gente não encontrou em outros parceiros. Por exemplo, o preceptor fazer parte da sua consulta. Então, nas aulas, nos atendimentos da Ibramed, muitas vezes o preceptor vai estar lá escondidinho numa janelinha, tá? Te dando orientações. Ó, pergunta disso. Você esqueceu de perguntar se ele já teve tentativa de suicídio. Então, a gente fica dando as orientações ali para os pacientes, tá? Então, também, né, com o conteúdo, tá, da Arte Média, não preciso nem falar, né, quem é a maior editora de livros de saúde mental do Brasil? É a Arte Média, né? Então, com um corpo qualificado com titulação, tá? Nossa, mais de 90% são mestres e doutores, tá? E por que que vocês estão escolhendo pós-graduação? Porque aqui todo mundo já entrou no ramo de trabalho, né? Não tem mais como parar 3 anos da tua vida ganhando lá uma bolsa de 3.000 e poucos reais, tá? Sem poder fazer plantão, porque a carga horária é muito grande. Algumas residências médicas nem permitem que você faça plantões para complementar a tua renda, né? E vocês muitos já têm família, já estão no ramo, já trabalham em outras especializações e veem a necessidade de saber mais sobre saúde mental. Engraçado que ontem a gente teve uma aula inaugural e a nossa coordenadora de urgência e emergência falou uma coisa muito interessante. Todos nós vamos nos deparar com uma urgência e emergência na nossa vida médica. Seja a febre do teu filho, seja alguém que passou mal, seja num plantão. Quem de nós não precisou começar a fazer a vida fazendo plantão, urgência, emergência? E eu digo a mesma coisa para a psiquiatria. Com esses números crescendo, diminuindo o tabu, cada vez mais teremos mais pacientes e a Ibramed oferece essa flexibilidade de você poder não precisar se dedicar lá como numa residência médica todas aquelas horas e você pode trabalhar 27, né? É, é, 24 horas, 7 dias na semana. Você pode ter o teu trabalho, teu concurso, fazer teus plantões. E nas horas, né, que você vai ter que dedicar, claro que não, não vai ser sem dedicação, eu não assino diploma porque eu sou boazinha, tá? Vocês vão ter que ter as horas práticas, vão ter que ter todas as formações, as provas e tudo mais. Então, mas com uma flexibilidade muito legal de horário. Então, essa também, né, assim como a digital, a Ibramed criou um programa chamado MDDU, tá? A partir do quarto mês de curso, e você tendo feito pelo menos as aulas do da fase 2 de introdução à psiquiatria,
como é que faz uma anamnese, como é que é o exame de estado mental. Não vai cair numa consulta de paraquedas, né? E sabendo identificar e tratar emergências, você tendo essas duas primeiras aulas e já tendo feito a fase um, você já pode começar a atender pacientes através de telemedicina. E essas horas vão ser computadas lá na hora que a gente der o seu diploma para você mostrar no MEC, né? Para quem tiver interesse em fazer a prova de título, o número de horas comprovadas, tá? Então, são muitos atendimentos, tá? A gente tem atendimento aí, por exemplo, urgência e emergência, faz atendimentos finais de semana e tudo mais. Então, é bastante uma quantidade bastante robusta de pacientes reais. Não são pacientes simulados lá na digital medicina. No MD Doing, vocês vão fazer um atendimento via telemedicina, mas daí sim com pacientes simulados, como se fosse um OSCE, né? Mas vocês que vão ter que prescrever, vocês que vão ter que dar conduta, e daí a gente vai ver se você passou ou não no teste, né, de simulação realística, tá? Então, além disso, a gente também tem muitos hospitais conveniados, tá? O, a Rede Amil conveniou com a gente 41 hospitais, faz pouco tempo, isso além do que a gente já tinha, para oferecer estágios práticos para quem tiver disponibilidade, né? Então, aqui em Curitiba temos em diversos lugares, tá? Estágios, se você quiser fazer presencial. Teve um aluno que veio fazer, ele falou que não conhecia Curitiba, estava de férias, né? Alugou um Airbnb e veio fazer estágio aqui. Saiu empregado daqui, né? Então veio e ficou de mala pronta, tá? E não é um paciente só que acontece isso, não, tá? Eu tô falando da psiquiatria, mas acontece em muitas as áreas. E você veja, com a pós-graduação, sem ter RQE. Gente, o RQE hoje é, é, é um luxo, porque é uma reserva de mercado, entende? O paciente sabe que é RQE, nem sabe, né? Mas se ele vê que você tem uma boa formação, né, em psiquiatria e saúde mental, é isso que vai importar para ele. E fora tudo isso, né? Tudo, gente, é documentado, né? Você vai ter todas essas experiências, as consultas, a gente tem um processo interno de certificação, de atendimento ao aluno, cada um de vocês tem seu tutor, você pode entrar lá no canal, fale com seu coordenador, onde você vai mandar uma mensagem diretamente para mim, fora os que já não tem até meu WhatsApp, né? Que a gente conversa, troca figurinhas por WhatsApp já. Então, então, tá real, é palpável desde o início. Tá? Então, a nossa pós-graduação, né, como é que ela foi montada, né?
Então, a primeira fase de vocês, que vocês não gostam muito, que eu sei, é a fase de gestão, tá? Mas é importante. Como é que você vai viver hoje sem estar livre do digital? Sem saber fazer um Instagram? Você não vai ter cliente. 80% dos meus pacientes são vindos de redes sociais. Então, a gente tem, né, a gestão, saber lidar com dinheiro. Médico é a raça mais ferrada com dinheiro. Que todo mundo acha que a gente é rico, mas a gente não é, a gente não ganha bem. Tá? Então, a gente tem um conteúdo clínico abrangente, tá? E por que que é abrangente? Porque quando fui eu que montei, tá? A Ibramed é minha filha, tá? E eu peguei todos os temas que iam cair lá no edital da prova de título de especialista. Peguei lá, não lembro quantos editais, e vi que era quase tudo a mesma coisa, e nele, através disso, eu montei, tá? Todo o programa. Então, psicopatologia, urgência e emergência, infância e adolescência, transtorno alimentar, é, é, psicoge, é, psicogeriatria, distúrbios do sono. Então, tudo o que cobrava lá, que é tudo, né, na psiquiatria, foi abordado dentro das aulas de vocês, tá? E eu acho isso muito rico, porque a gente não tem isso na faculdade. Já fui professora, né, de graduação. Eu tenho que ensinar depressão inteira, numa aula de 50 minutos. Não dá. Aqui a gente tem um módulo com 12 aulas, com trilhas de aprendizado, com material complementar, com exercícios, para falar sobre depressão, que é uma coisa tão importante, tá? A gente tem lives, né? Ontem, não, foi eu, deixa eu ver que dia que foi. Foi. Não, vai ser. Ó, quem se matricular já tem uma med class que eu vou fazer sobre o sistema dopaminérgico quinta-feira que vem, que é uma aula online, ao vivo, vocês ganham horas por estar ali, e que a gente vai falar de assuntos específicos, né, através de casos clínicos. Então, a gente sempre está tendo essa comunicação presencial, não é uma coisa que é uma AI lá que gravou e não, nem tinha inteligência artificial. Até tem que refazer algumas aulas minhas usando uma IA mais bonitinha, tirar um pouco de ruga, coisa assim, tá? Como eu falei para vocês, né, a presença do marketing digital, da gestão, do financeiro, que precisa saber, né? Não adianta, a gente coloca como obrigatório, porque senão vocês não vão estar formados de uma forma integral, tá? A para titulação, né? Fazendo uma pós-graduação tão robusta, né? Vamos combinar, tá? Para você já ser pós-graduação, precisa de 360 horas. Tem pós-graduação que não tem nem aula prática, tá? A nossa pós tem 1.710 horas.
não, desculpa, mas é impossível a gente comparar quem te oferece 360 e quem te oferece 1.710. Vai ser mais difícil? Vai. Vai demorar mais tempo? Vai. Mas vocês vão sair muito melhor qualificados. A gente sabe que o mercado filtra, tá? O cara que fez 360 horas, um cursinho de fim de semana, quase, faz lá um mês de fim de semana, dá quase isso, né? Com alguém que teve, então o mercado vai filtrar e vai ficar com os melhores especialistas. Os e-books interativos, né? Como eu falei para vocês, o nosso material didático é formado de e-book, trilhas de aprendizado, vídeos explicativos, material de apoio, literatura complementar, atividades, é realizado também casos clínicos, né? A gente faz ali mentorias em grupo, um tira dúvidas em grupo, para deixar vocês realmente seguros naquilo que vocês vão viver o resto da vida de vocês, porque depois que você entra na psiquiatria, não muda, é apaixonante, tá? Então a gente junta, né? Um mercado aquecido com um profissional de ótima classificação, né? Que vai trazer um impacto social, porque a gente está vivendo uma pandemia de saúde mental, é um problema de saúde pública, inclusive muito abordado a ponto da gente ter que virar a lei as empresas oferecerem programas de saúde mental para os seus colaboradores, tá? Então, a gente oferece também, né, oportunidades para alunos de destaque, tá? Inclusive, podendo trabalhar na nossa própria rede, como médico da digital medicina, tá? Múltiplas áreas de atuação, você pode escolher atuar numa subespecialidade, ou então num local, seja consultório, seja ambulatório, seja hospitalar, a gente dá essa ampla variedade, né, de locais e formas de trabalhar, tá? E sempre com networking com especialistas, tá? Vocês nunca vão estar falando com o Zé Ruela aqui, tá? Mesmo às vezes não sendo eu que dou a aula, eu chamo alguém muito gabaritado para dar aulas que são realmente incríveis. Então, aqui é a nossa carga horária, né? 1.710 horas, tá? Você pode fazer de 6 a 24 meses, tá? Claro, se você tiver com bastante tempo, você vai fazer em menos, né? Mas tem que ter esse número, tem que ter uma doação ali, né? Só que a plataforma está disponível 24/7. Né? Deu uma insônia às 3 da manhã lá, vai assistir 2 aulas, né? Vai assistir a aula de insônia para ver a importância da terapia cognitivo-comportamental própria para insônia, tá? E temos né? Porque psiquiatria é um médico, não é voltada para outros profissionais, né? Mesmo que sejam da saúde mental, como psicólogo, terapeuta ocupacional, porque a gente leva muito realmente para o lado médico, tá? Então você vai estudar no seu ritmo, sem custo de deslocamento. Estou aqui sentada na minha casa, com total flexibilidade de horário.
Você pode ver aula no trânsito, tá? Você está lá no maior engarrafamento do mundo, veja uma aula, né? Então, a gente tem toda essa estrutura montada para vocês, tá? Facilidade, tá? Para o seu bolso, se, né? eh, Converse com seus consultores, a gente faz, né? Lá parcelado até parece Minha Casa Minha Vida, até perder de vista, tá? Mas oferecendo os mesmos benefícios para todo mundo. Economia de tempo é mais trabalho, né? Então, se você está economizando seu tempo em horas de deslocamento e tudo mais, vai. Qual que é o nosso bem mais poderoso? É o tempo hoje em dia. E ele é imutável, ele tem 24 horas. Então, aproveitar o seu tempo da melhor forma possível, com essa flexibilidade, tá? E o público-alvo, repetindo aqui, para médicos, tá? Então, fazendo um resumo aqui, tá? Que o cenário nunca esteve tão favorável, tá? Gente, de novo, eu tô falando aqui de afastamento, tá? Olha o crescimento da demanda em um ano. Um ano que a gente estava já sem pandemia, já está todo mundo vacinado. O mundo está em guerra, tá? É preocupação, né? Claro que a gente tem preocupação com doenças enfim, estamos, e meu Deus, que geração que é essa? Eu estava conversando com uma colega que a nossa geração é uma geração, de certa forma, sofrida, porque quando eu era criança, a gente brincava, não tinha tablet para ficar vendo galinha pintadinha. Brincava na rua, descalço, fechava a rua para a gente jogar vôlei, né? O telefone era discado. Meu filho, isso aqui não para de tocar. De manhã, antes de me levantar, eu olho todas as mensagens. Isso não existia, né? Você batia o ponto para entrar, batia o ponto para sair e tchau. Hoje, isso não existe mais. A gente tem um volume de informação, tanto do mundo globalizada, quanto técnica, quanto como nunca. E a gente não dá conta de tudo isso. E isso está adoentando as pessoas, tá? E vem pais adoentados, vem crianças adoentadas. Então, é muita gente, tá? Se você pensar que 1 bilhão de pessoas, e isso só está crescendo. Esse número era estimado para 2040. Em 2026, a gente já atingiu a marca de 1 bilhão de pessoas afetadas por transtornos mentais. Então, né, aqui falando um pouquinho mais sobre a própria Ibramed, né, a nossa pós-graduação, tá? De você ser reconhecido pelo MEC, de você já no início do curso, você já começa a atender e ganhar horas efetivas, se você quiser fazer prova de título, mas o mercado está tão desesperado, que se você falou assim, eu estou pensando em fazer psiquiatria, já surge trabalho para você. Tá? Então, tá com um problema de escassez muito grande, a gente tem uma formação técnica robusta, uma formação
prática robusta, e isso vai fazer você ter, né, mais valor como profissional, como próprio segurança, né, de tomar condutas e tudo mais, tá? Então, gente, agora é com vocês. Inscrevam-se, se vocês quiserem, né? Aqui, tira uma foto aqui desse slide que tem o nosso contato, né? Entre ali no nosso site, também tem o nosso e-mail, tá? Converse com seu consultor para ver a melhor forma para o seu bolso e tudo mais, né? A gente se esforça de verdade, sabe? Quem já é meu aluno sabe, né? Essa sou eu, aliás, estou arrumadinha nessa foto, tá? Mas quem é nosso aluno sabe realmente que que eu estou sempre presente, que eu sou muito próxima de vocês, né, dando tanto o apoio teórico, prático, sabe? Esses dias eu estava de férias mesmo, não tem férias, né, com o mundo virtual. O Sam aqui, ó, vai junto. Então, uma aluna me ligou desesperada, prof, estou com um problema assim, assim, assado. Já tinha até terminado a pós, né? E eu auxiliei, eu faço de coração, sabe? Então, é, ficarei muito feliz se vocês optarem em encarar essa jornada, que não é uma jornada de 360 horas, tá? Não é uma jornada que você vai pular fases, tá? Mas a gente vai facilitar de todas as formas possíveis o seu aprendizado, né? Eu fiz mestrado em educação médica, e a gente não fala que é professor, a gente fala que é facilitador do seu aprendizado, tá? Porque muita coisa, é muita informação, né? Eu vou facilitar a sua vida para que você aprenda melhor, mais rápido, com mais qualidade, mas você é o protagonista, tá? É a sua hora de escolher o que você quer fazer, né? E esse é o oceano azul da psiquiatria. Então, eu vou abrir agora para as perguntas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Tá legal, Vivaldo, trazer esses casos que vocês têm de diferentes, de interessantes, para a gente trazer para as nossas aulas, né, de Mediclass, que são aulas ao vivo, aonde a gente faz de uma forma invertida. Sempre como que a gente aprendeu, né? Da teoria primeiro e depois da prática. O Medclass é o contrário, a gente inverte o pensamento de vocês, né? Primeiro eu dou o caso clínico, vocês tiram as dúvidas, tudo, vou falar tudo que tem aquele paciente, para depois a gente pensar em processos diagnósticos, sinais e sintomas, o que encaixa, o que não encaixa. Então, é uma aula bem legal mesmo, sabe? Eu adoro dar aula de Medclass. E a próxima vai ser dia 19, sobre, né, hoje em dia, meu Deus do céu, depois da invenção do Monjaro, todo mundo fala, todo mundo sabe o que é dopamina barata e dopamina real, né? Então,
Eu vou falar sobre o sistema dopaminérgico, tá? Através de um caso clínico. Os passos para a prova de título após o término do curso, tá? Em primeiro lugar, cada ano o edital muda um pouco, tá? Mas em via de regra, tá? Você tem que ter o dobro comprovado, tá? O dobro da prática da residência médica. Então, na psiquiatria, a residência de 3 anos, você vai ter que comprovar 6 anos, tá? Com uma carga horária equivalente, tá? Como se fosse da residência, tá? Daí precisa, eu acho que, carta de 3 psiquiatras lá. Então, você já começa a ganhar essas horas agora, né? A gente já chancela, por sermos associados ao MEC, a gente já chancela essas horas de telemedicina que vocês estão fazendo como horas para a prova de título do MEC, tá? Por exemplo, quem participa de todas as nossas aulas ao vivo ganha 3 horas que a gente contabiliza, tá? Então, não é só de trabalho escravo, como é numa residência que a gente sabe, né, que é tocação de serviço, né? Aqui a gente valoriza muito o aprendizado de vocês e bonifica essa busca de aprendizado através de número de horas práticas. Tem gente, por exemplo, que já trabalha em CAPS, em unidade de saúde, tudo, e a gente faz a validação das horas, tá? Nossa, eu já trabalho há 4 anos, no 6 anos no CAPS. O que você atende no CAPS? Saúde mental, né? Então, você mostrando, né, pra gente, a gente vai te mandar uma cartinha, a tua chefia vai dar o checklist de que você fez todas aquelas atividades, 8 horas por dia, 5 dias por semana. Opa, isso já fecha, tá? O número de horas, você já pode fazer a prova de título. Tá, então, a gente, por isso que eu digo que a gente facilita, né, com coisas que às vezes vocês já tenham. Ah, eu trabalho numa unidade de saúde. Metade da unidade de saúde é saúde mental. Tá? Então, teu chefe vai escrever lá na cartinha, modelo, quando vocês solicitarem isso, que não trabalhava aqui 40 horas semanais, das quais 20, 30 se dedicava ao atendimento de portadores de transtornos mentais. Então, facilitando, né, vocês, dando horas para vocês somar lá para a prova de título da ABP.